Manuscrito Primeiro Esdras. Primeiro Esdras, capítulo 3. Ora, quando Dário reinou, deu um grande banquete a todos os seus súditos, e a toda a sua casa, e a todos os príncipes da Média e da Pérsia, e a todos os governadores, capitães e tenentes que estavam sob seu comando, desde a Índia até a Etiópia, de 127 províncias. E quando eles comeram e beberam, e estando satisfeitos, foram para casa. Então o rei Dário foi para o seu quarto, e dormiu, e logo depois acordou. Então 3 jovens que eram da guarda, que guardava o corpo do rei, falaram entre si: que cada um de nós pronuncie uma sentença. Aquele que vencer, e cuja sentença parecer mais sábia que as outras, o rei Dário lhe dará grandes presentes e grandes coisas em sinal de conquista, como estar vestido de púrpura, beber ouro e dormir sobre ouro, e ter um carro com rédeas de ouro, e uma tiara de linho fino, e uma corrente ao pescoço. E ele se assentará ao lado de Dário, por causa da sua sabedoria, e será chamado Dário, seu primo. E então cada um escreveu sua sentença, selou-a e colocou-a sob o travesseiro do rei Dário. E disse que, quando o rei ressuscitar, alguns lhe darão os escritos, e de cujo lado o rei e os 3 príncipes da Pérsia julgarem que sua sentença é a mais sábia, a ele será dada a conquista conforme designado. O primeiro escreveu: o vinho é mais forte. O segundo escreveu: o rei é o mais forte. O terceiro escreveu: as mulheres são mais fortes. Mas, acima de todas as coisas, a verdade traz a conquista. Agora, quando o rei se levantou, eles tomaram os seus escritos e os entregaram a ele. E então ele os leu. E enviando, convocou todos os príncipes da Pérsia e da Média, e os governadores, e os capitães, e os tenentes e os chefes, e o fez sentar-se na cadeira real de julgamento. E os escritos foram lidos diante deles. E ele disse: chama os jovens, e eles declararão as suas próprias sentenças. Então eles foram chamados e entraram. E ele lhe disse: declara-nos o que pensam a respeito dos escritos. Então começou o primeiro, que havia falado da força do vinho. E ele disse assim: ó homens, quão forte é o vinho! Faz com que todos os homens que o bebem erram. Faz com que a mente do rei e do filho órfão seja uma só, do escravo e do livre, do pobre e do rico. Também transforma todo o pensamento em alegria e mais alegria, de modo que o homem não se lembra da tristeza nem da dívida. E enriquece todo o coração, de modo que o homem não se lembra de rei nem de governador, e faz falar todas as coisas pelos talentos. E quando estão bêbados, esquecem seu amor, tanto pelos amigos quanto pelos irmãos, e pouco depois desembainham as espadas. Mas, quando se afastam do vinho, não se lembram do que fizeram. Ó homens, não é o vinho o mais forte que obriga a fazer isso? E quando ele falou assim, ele manteve a paz. Então, o segundo, que havia falado da força do rei, começou a dizer: ó homens, não são os homens que se destacam em força e governam o mar e a terra e todas as coisas neles contidas? Mas ainda assim, o rei é mais poderoso, porque ele é senhor de todas essas coisas e tem domínio sobre elas, e tudo que ele lhes ordena, eles fazem. Se ele ordena que façam guerra um contra o outro, eles o fazem. Se ele os envia contra os inimigos, eles vão e derrubam paredes e torres de montanha. Eles matam e são mortos, e não transgridem o mandamento do rei. Se obtiverem a conquista, trazem tudo ao rei, tanto despojo como todas as outras coisas. Da mesma forma, para aqueles que não são soldados e não têm nada a ver com guerras, mas usam a lavoura, quando colhem novamente o que plantaram, trazem-no ao rei e obrigam-se uns aos outros a pagar tributos ao rei. E, no entanto, ele é apenas um homem. Se ele ordena matar, eles matam. Se ele ordena poupar, eles poupam. Se ele manda ferir, eles ferem.
Se ele ordenar a desolação, eles a desolam. Se ele manda construir, eles constroem. Se ele manda cortar, eles cortam. Se ele manda plantar, eles plantam. Assim, todo o seu povo e os seus exércitos lhe obedecem. Além disso, ele se deita, come, bebe e descansa. E estes vigiam ao redor dele, e ninguém pode afastar-se e fazer o que lhes interessa, nem lhes desobedecer em coisa alguma. Ó homens, como o rei não deveria ser o mais poderoso quando dessa forma ele é obedecido? E ele segurou sua língua. Então, o terceiro que falava das mulheres e da verdade, este era Zorobabel, começou a falar. Ó vós, homens, não é o grande rei, nem a multidão dos homens, nem é o vinho que se destaca. Quem é então quem os governa ou tem o senhorio sobre eles? Não são as mulheres? As mulheres deram à luz o rei e todas as pessoas que governam por mar e por terra. Até delas vieram eles e sustentaram os que plantaram as vinhas, de onde vem o vinho. Essas também fazem roupas para os homens, estas trazem prêmios aos homens, e sem as mulheres os homens não podem existir. Sim, e se os homens juntaram ouro e prata ou qualquer outra coisa boa, eles não amam uma mulher que é atraente em favor à beleza? E deixando todas essas coisas passarem, eles não ficam boquiabertos? E mesmo com a boca aberta, fixam os olhos nela? E não têm todos os homens mais desejo por ela do que por prata e ouro ou qualquer outra coisa boa que seja? Deixe o homem o seu pai, que o criou, e a sua pátria, e apega-se à sua mulher. Ele insiste em não passar a vida com sua esposa e não se lembra nem de pai, nem de mãe, nem de país. Por isto, também deveis saber que as mulheres têm domínio sobre vós. Não trabalhais e labutais e dais trazeis tudo para a mulher? Sim, o homem toma sua espada e sai para roubar e furtar, para navegar pelo mar e pelos rios. E olha para um leão e caminha nas trevas. E quando ele roubou, estragou e roubou, ele traz isso ao seu amor. Por isso, o homem ama mais a sua mulher do que o seu pai e sua mãe. Sim, há muitos que perderam o juízo por causa das mulheres e se tornaram servos por causa delas. Muitos também pereceram, erraram e pecaram pelas mulheres. E agora, você não acredita em mim? Não é o rei grande em seu poder? Todas as regiões não temem tocá-lo? No entanto, eu vi ele e Apame, a concubina do rei, filha do admirável Bartaco, sentado à direita do rei, e tirando a coroa da cabeça do rei e colocando-a sobre a sua própria cabeça, ela também bateu no rei com a mão esquerda. E mesmo assim, apesar de tudo isso, o rei ficou boquiaberto e olhou para ela com a boca aberta. Se ela riu dele, ele também riu, mas se ela ficou descontente com ele, o rei estava disposto a bajular para que ela pudesse se reconciliar com ele novamente. Oh, homens, como pode ser se as mulheres não deveriam ser fortes, visto que agem assim? Então o rei e os príncipes entreolharam. Então ele começou a falar a verdade. Oh, homens, as mulheres não são fortes? Grande é a terra, alto é o céu, rápido é o sol em seu curso, pois ele circunda os céus e segue seu curso novamente para seu próprio lugar em um dia. Não é grande aquele que faz essas coisas? Portanto, grande é a verdade e mais forte que todas as coisas. Toda a terra clama pela verdade e o céu a purifica. Todas as obras estremecem e tremem diante dela, e com ela não há nada injusto. O vinho é mau, o rei é mau, as mulheres são más, todos os filhos dos homens são maus, e tais são todas as suas más obras, e não há verdade neles. Na sua injustiça também perecerão. Quanto à verdade, ela perdurará, e é sempre forte, vive e vence para sempre. Com ela não há aceitação de pessoas ou recompensas, mas ela faz as coisas que são justas e se abstém de todas as coisas injustas e más. E todos os homens gostam de suas obras. Nem em seu julgamento há injustiça, e ela é a força, o reino, o poder e a majestade de todas as épocas. Bendito seja o Elohim da verdade. E com isso ele manteve a paz. E todo o povo então gritou e disse: grande é a verdade e poderosa acima de todas as coisas. Então lhe disse o rei: pede o que quiseres,
mais do que está ordenado na Escritura, e nós te daremos, porque fostes considerado o mais sábio, e você se sentará ao meu lado, e será chamado meu primo. Então disse ele ao rei: lembra-te do voto que fizesse de edificar Jerusalém no dia em que chegaste ao teu reino, e mandar embora todos os vasos que foram levados de Jerusalém e Jerusalém, que Ciro separou quando jurou destruir a Babilônia, e enviá-los novamente para lá? Tu também juraste construir o templo que os edomitas queimaram quando a Judéia foi desolada pelos caldeus. E agora, ó Senhor, o Rei, isto é o que eu exijo e o que desejo de ti. E esta é a liberalidade principesca que procede de ti mesmo. Desejo, portanto, que cumpras o voto, cujo cumprimento com a sua própria boca tu juraste ao rei do Chamaim, dos céus. Então o rei Dário se levantou e beijou-o, escreveu-lhe cartas a todos os tesoureiros e tenentes e capitães e governadores, para que o conduzissem com segurança, tanto a ele como a todos que soubem que ele era para edificar Jerusalém. E ele escreveu cartas também aos tenentes que estavam na Seleucídia e na Fenícia, e para eles no Líbano, para que trouxessem madeira de cedro do Líbano para Jerusalém, para que construíssem a cidade com ele. Além disso, ele escreveu para todos os judeus que saíram de seu reino para o judaísmo, a respeito de sua liberdade, que nenhum oficial, nenhum governante, nenhum tenente, nenhum tesoureiro deveria entrar à força em suas portas, e que todo o país que eles controlam seja livre sem tributo, e que os edomitas deveriam entregar as aldeias dos Yahudim que então ocupavam. Sim, que fossem doados anualmente 20 talentos para a construção do templo, até o momento em que fosse construído, e outros 10 talentos anuais para manter os holocaustos sobre o altar todos os dias, como tinham a ordem de oferecer 17. E que todos aqueles que saíram da Babilônia para construir a cidade tivessem liberdade, assim como sua posteridade e todos os sacerdotes que partiram. Ele escreveu também sobre as acusações e as vestes dos sacerdotes em que ministram. E o mesmo aconteceu com os encargos dos levitas, que lhes seriam dados até o dia em que a casa estivesse terminada e que Jerusalém fosse edificada. E mandou dar a todos os que ficassem com as pensões e salários da cidade. Ele também despediu de Babilônia todos os vasos que Ciro havia separado, e tudo o que Ciro ordenara, ele também ordenou que se fizesse, e enviou a Jerusalém. Tendo saído este jovem, levantou o rosto ao céu em direção a Jerusalém e louvou o rei dos Chamaim, o rei dos céus, Yahweh Tsebaot, e disse: de ti vem a conquista, de ti vem a sabedoria, e tua é a bondade, e eu sou o teu servo. Bem-aventurado és tu que me deste sabedoria, porque a ti dou louvor, ó Elohim de nossos pais. E então ele tomou as cartas e saiu e foi para a Babilônia. Contou isso a todos os seus irmãos. E eles louvaram o Elohim dos seus pais, porque ele lhes deu liberdade e mais liberdade, para subirem e edificarem Jerusalém, e o templo que é chamado pelo seu nome, e festejaram com instrumentos de música e alegria durante 7 dias. I am the Aleph, and I am the Tav.